muito bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live número 15 dessa preparação que, na verdade, nós já estamos nos preparando há bastante tempo para chegar nos momentos agora onde nós estamos dentro da imersão Quebrando Paradigmas com Pinos. E hoje nós temos uma situação super especial, porque nós vamos solucionar muitas questões importantes que foram abordadas, que foram conversadas com vocês dentro de todos os nossos conteúdos, não só da aula passada, mas de todo o conteúdo disponibilizado para vocês durante a fase preparatória, durante aquela fase de aquecimento nas 2 últimas semanas atrás, durante a fase de aquecimento, e que foram também abordadas durante os hands-on que nós fizemos, e agora, nessa época que nós estamos vivendo, foram também abordadas durante a primeira aula que nós tivemos segunda-feira. Algumas pessoas assistiram depois, né? Já teve bastante gente assistindo já. E hoje, à noite, nós temos já a aula número 2. Entre a aula número 1 e a aula número 2, você que está aqui acompanhando todo o processo da imersão sabe que o nosso princípio básico é trazer informações para que você possa fazer pinos 2 vezes mais rápidos do que aquilo que você está acostumado ao seu tradicional, ao seu mecanismo de trabalho aí na sua clínica, e que você não tenha os principais problemas que afetam mais ou menos quase 5% dos pinos que a gente faz ao ano. Essa é a taxa de falha anual dos pinos, que é fratura e perda por cimentação. Então, para isso, entre as aulas da imersão, nós continuamos tendo atividades. Eu sou apaixonado por didática, por questões relativas à pedagogia. E vocês viram que na última aula eu abordei com vocês um efeito pesquisado por um alemão chamado efeito von Richthofen. Esse efeito nos diz que quando você tem um estudo e tem oportunidades de reestudo sobre aquele mesmo tema, nós conseguimos fixar muito melhor o conteúdo. Então existiram várias outras pesquisas a respeito disso, mas o fato é que quando a gente faz esse processo, por mais que ele seja rápido, e a orientação é para que os reestudos eles sejam realmente rápidos, então nós não vamos ficar enrolando aqui, mas que os reestudos eles sejam feitos 24 horas, 1 semana, 1 mês depois. Com isso, você consegue aumentar a retenção de conteúdo que cairia para 20%, ela sobe para mais de 80%, para mais de 10 anos. Ou seja, se você não faz isso, você está estudando à toa, porque certamente você vai acabar perdendo um pouco desse conteúdo. Então é importante que a gente faça isso, é importante então que a gente pratique isso, e nós estamos praticando isso aqui agora, nesse exato momento. Portanto, a fase que nós estamos vivendo aqui, nessa fase agora, é de relembrança de muitos dos conceitos, por isso essa live é super, mega, ultra importante que você assista, para que a gente fixe tudo aquilo que a gente viu na última aula, e nas últimas todas as aulas nós vimos mais uma sequência de coisas, né? Vocês já tiveram acesso a questões de como limpar o canal, que cimento escolher, como injeta esse cimento dentro do canal, que resina que usa para reembasar, como que reembasa, como que cimenta pinos, como que faz toda a parte de núcleo de preenchimento, qual resina que escolhe. Essa coisa toda já está nesse grande pacote aí, ofertado gratuitamente para vocês. Então é importante que você esteja conosco. E agora nós precisamos resolver e tentar fixar alguns conteúdos. Eu chamo a responsabilidade de uma maneira importantíssima para mim nesse momento, porque eu não avaliei hoje de manhã, tá, gente? Mas todas as pessoas que haviam respondido, participado efetivamente aí, e se você ainda não participou, eu peço que você faça, porque é importante para você. Todas as pessoas que preencheram lá o questionário, as avaliações que a gente coloca de uma maneira a trazer informação para você daquele dia até hoje, a média de acertos de 0 a 100, ela está abaixo de 40%.
Isso significa para mim que vocês ainda têm muitas dúvidas importantes e que realmente estão cometendo enganos nas fases de indicação, de cimentação, de diagnóstico, de pensar, de montar esse quebra-cabeça para os pinos. Portanto, é fundamental que você faça esses exercícios e participe comigo para a gente conseguir crescer juntos, tá? Então, olha só. Aqui é o botãozinho, logo que você abre. Aqui é o botão imediatamente, logo que você abre o questionário. Vocês viram aqui, ó, eu estou no nosso Telegram. Quando eu clico lá, tem o link dele. Logo depois que terminou a aula, tem o link para você clicar. E aí você clica para abrir. E aí, imediatamente, você vai ser direcionado para essa página onde tem toda essa atividade aí para a gente cumprir. Então, vejam aí o seguinte, ó. Aqui tem algumas questões que te orientam. Depois você vai colocar aqui o seu e-mail. Deixa eu colocar o e-mail nosso aqui. Até quem tiver alguma dúvida pode... e.com.br. Pode entrar em contato conosco. Beleza. Então vamos lá. Primeira questão importante. Você já deve ter visto algum núcleo metálico. Deixa eu desativar aqui, ó. Você já deve ter visto algum núcleo metálico que soltou de uma raiz sem quebrar. O que nos faz refletir sobre sua alta resistência. Assim, em algumas situações, eles podem ser desejáveis em relação aos pinos de fibra. Então, vamos falar aqui sobre algumas questões relacionadas com os núcleos metálicos. Primeiro, aí você vai marcar a alternativa que é verdadeira. Então, são altamente rígidos, o que faz com que dificilmente se quebrem. Olha só, a rigidez, ela não tem relação com a resistência de um material. Todo pino que é super rígido significa que ele tem dificuldade de quando você aperta ele dele se deformar. Isso é a rigidez. Então você aplica pouca coisa que você aplica nele, ele acumula muito tensões no seu interior pela alta rigidez, pela sua dificuldade em deformar, do que materiais, por exemplo, você pega um material de moldagem, você aplica alguma pressão, alguma força nele, ele se deforma muito fácil. Então é um modo de elasticidade mais baixo. Modo de elasticidade muito alto, não acontece isso. Agora vejam, eu não falei nada para vocês em termos de resistência. Você pode ter materiais que têm alto módulo de elasticidade e que são menos resistentes ou que tenham mais resistência. A resistência agora ela é o fato quando o material quebra, quando ele explode, quando já era, quando acabou. Então é outro período de se pensar. Portanto, isso não tem muito a ver, não. Essa resposta ela está incorreta, tá? Então não está correta, então essa seria uma alternativa errada. Segunda alternativa, são muito duros e por isso têm dificuldades de adesão. Bom, aqui nós estamos relacionando duas outras propriedades. A dureza, primeiro eu tentei relacionar com você para fazer essa mentalização de resistência com rigidez. Rigidez, modo de elasticidade, a gente acabou de concluir que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora nós estamos relacionando a dureza dos núcleos metálicos com capacidade de adesão. Dureza é quando você pega, por exemplo, uma ponta que tem diamante e faz a penetração. O que isso tem a ver com adesão? Nada. Por exemplo, quando a gente faz dureza de cerâmicas, tem cerâmicas que têm uma altíssima dureza e tem capacidade de adesão. Tem cerâmicas que têm altíssima dureza e não tem capacidade de adesão. Exemplos de cada um. Quando você pega um IMEX, é muito duro.
Mas, do mesmo jeito que ele é muito duro, ele tem muita capacidade de adesão. Quando você pega uma zircônia, é muito dura, mas tem incapacidade. Ela não consegue ter capacidade de adesão. Então, o que define se um material tem ou não capacidade de adesão? A sua composição. Não é a dureza. A composição. Na maioria das vezes, esses materiais eles precisam ter um componente especial, que é a sílica ou derivados que contêm a sílica. A sílica, ela gosta de se unir com o silano. Sílica, silano, sílica, silano. Tem uma aula disso aí para vocês, né? Então é importantíssimo quando a gente analisa a composição para eu saber. Isso vai ser importante para você aqui, nessa questão, beleza? Mas vai ser importantíssimo na hora de você pensar nas indicações da parte restauradora, porque esse é um dos fatores que definem a chance de sucesso de você fazer a instalação de um pino. Então, a parte restauradora é importante e também que você saiba discretizar. Poxa, esse material tem, esse material não tem. O que eu tenho que fazer para ele continuar com a sua capacidade adesiva? Então, beleza. Vamos lá. Então, os metálicos não têm essa chance. Então, essa alternativa também está incorreta. Vamos para a próxima. Os metais têm alto módulo elástico. Alto módulo elástico significa que eles são rígidos. Então, eu só coloquei nomes diferentes para a mesma coisa, podendo deformar sem quebrar. Lembra que eu expliquei para você? Quem tem alto módulo de elasticidade tem dificuldades de deformação. São altamente rígidos. Portanto, ele não consegue se deformar sem quebrar. A chance é de que, ao existir algum tipo de deformação, as chances são de fratura. Nem todos os metais se comportam dessa maneira, tá? Você já viu alguns metais se comportando assim? Por exemplo, quando você pega, quem aqui faz ou já fez alguma vez na vida, alguma tentativa de ajuste em um grampo de PPR, por exemplo. Na hora que você tenta entortar ele um pouquinho mais, aquele metal níquel cromo é tão duro, tão duro, ó, é tão rígido, e quando você faz alguma tentativa de deformação, quebra o grampo. Tem outros metais que não. Quando você faz um clipezinho, algum provisório, né, alguma coisa de orto aí, a gente consegue manipular bem aqueles metais. Então, aqueles metais não têm tanta rigidez. Os núcleos metálicos, eles são altamente rígidos. As ligas boas que são utilizadas, elas são mais rígidas. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer o entortar essa deformação. Portanto, essa alternativa também é incorreta. Já que nós temos só 4 alternativas e 3 dessas alternativas, as primeiras já estão incorretas, a gente pensa que a última deve estar correta e é realmente essa a alternativa correta. Então, eles apresentam coesão fortíssima, embora adesão deficiente. Coesão é a resistência interna. Então, você já viu, você já experimentou, ou já viu algum colega relatando, ou está assistindo aqui comigo e já pôde comprovar isso, que dificilmente a gente tem a fratura de um núcleo metálico. Dele, só dele. Nós temos, como eu vou mostrar nesse caso aí para vocês, um pedaço de fratura de pino de fibra. Aí sim, aí fratura. Mas o núcleo metálico, ele acumula tantas tensões no seu interior e na interface, como eu te mostrei na última aula, na aula número 1, que aí quando ocorre a possibilidade da fratura, ou quando a fratura realmente ocorre, aí ela ocorre na parte radicular. Dificilmente você estoura um pedaço de pino. Isso significa, então, que nós temos uma alta resistência coesiva do metal que é utilizado ali para compor os pinos. Então, esta é a alternativa correta nessa questão. Tá certo? Bora lá. Próxima questão. Agora é a questão que relaciona este caso clínico que nós estamos conversando, né? Então, ó, é esse caso aqui, ó. E aí eu vou fazer essa questão com vocês e logo depois nós vamos já
entrar aí dentro daquele vídeo onde eu mostro como foi feita essa solução clínica para esse caso aqui. Vejam que aqui nós temos, antes de eu ler o enunciado para você, aqui nós temos um elemento que tinha tratamento endodôntico sem a colocação de pinos. Aqui eu tenho outro elemento que tinha também tratamento endodôntico, a colocação de um pino de fibra de vidro. Ambos estavam restaurados, assim como toda a boca desse paciente, estavam restaurados com coroas totais feitas em Empresa Estética, há 9 anos atrás. Então vamos lá, vamos entender aqui o que aconteceu. Eu quero que vocês observem a imagem de um caso clínico, 9 anos atrás, ó, recebeu as 28 coroas com Empresa Estética, e o elemento 21, que estava sem retenção coronária, necessitou de um pino de fibra. Já o 11 ele tinha bastante estrutura, ele foi só preparado para coroa. Alguns anos depois, esse 11 precisou de tratamento endodôntico. Então a câmara coronária ela foi preenchida com resina composta depois da abertura e tratamento endodôntico deste elemento. Beleza. Depois, vamos lá. Ó. Observe bem que o elemento com pino ainda mantém o pino. Esse elemento aqui, ó. Esse paciente, ele me procurou, eu esqueci de ler essa parte, né? Ele me procurou porque ele havia sofrido uma queda, ele caiu, um paciente mais idoso, sofreu uma queda, bateu a boca, né? A região do mento bateu no chão e esses 2 dentes aqui, eles estouraram, né? Então quebrou totalmente, ó. Bom, quando ele me procurou, já estava com essa situação e as partes das peças na mão. Tudo fraturado. O elemento 11 teve uma fratura, olha aqui, ó. Vamos ver primeiro, ó. O elemento com pino, esse aqui, ele ainda mantém o pino e um pedaço da parte palatina ainda está aqui presente. E aqui também a parte vestibular. Beleza. No 11, nós tivemos uma parte de fratura aqui, ó, essa aqui é a parte que estava encaixada aqui dentro da câmara coronária. Então, observem que isso aqui isso aqui é a resina que estava lá dentro. A resina que estava aqui dentro. Mas tem uma partezinha que nós demos muita sorte que essa fratura que ocorreu aqui, ela foi bem localizada e não entrou numa maneira subgengival que requeresse uma cirurgia de aumento de coroa, alguma coisa nesse sentido aqui. Então, houve uma pequena parte também do elemento dental que foi embora, mas foi nesta região aqui, ó. Bom, então, feito isso, ó, responda com calma as questões. Vamos ver aqui, ó. Se você tiver dúvida, aí eu peço para você rever lá o vídeo da aula 1. Então, primeira questão. É para a gente marcar as questões que a gente julgar como sendo verdadeiras, tá? Então, o dente 21 foi reforçado, 21, que é esse, ó, foi reforçado com um pino de fibra e por isso a sua fratura não foi tão severa quanto do dente 11. Então, olha, nós estamos assumindo que o pino que foi colocado no dente 11, ele reforçou aquela estrutura e, portanto, a fratura, por isso, ela não foi tão severa. Existe um fator muito benéfico aí na colocação do pino. Mas você já aprendeu comigo que pino dificilmente reforça a estrutura remanescente. O princípio básico de indicação dos pinos não é reforço. É você oferecer retenção para aquilo que você está colocando ali em cima. Logicamente, toda vez que você coloca um pino numa estrutura que esteja extremamente fragilizada, no caso daquelas raízes socavadas, essa coisa toda, aí você adquire um pouco mais de resistência, mas você nunca faz esse elemento se tornar mais resistente ou igual em termos de resistência àquilo que ele era no início.
Tanto é que o grande problema aqui não é a recuperação com procedimentos adesivos, é o quanto esses elementos foram destruídos para fazer o tratamento final que nós tivemos que fazer. Eles precisaram passar por preparos. Vejam que a fratura que ocorreu no elemento 11, aquele que não tinha pino, ela foi mais severa por conta da distribuição das tensões que ali ocorre, e não pelo uso de processos adesivos, porque foram utilizados procedimentos adesivos nos dois elementos. Tendo como diferença a colocação de um pino, que aí você consegue fazer com que não só aquela parte coronária, mas todo o conjunto interno até lá na parte coronária, distribua melhor as tensões. Esse é o grande diferencial. Ao passo de que quando a gente desgasta muito para fazer o preparo, abre para fazer a endo, que ele precisou algum tempo depois. E aí depois que você fez tudo isso, aí preenche aquela câmara coronária. Beleza, tá tudo com materiais adesivos com comportamento mais próximo ao da estrutura dental original. Só que, mesmo fazendo isso, nós estamos com a pequena tendência de ter mais tensões ali na parte coronária, justamente no ponto de fulcro, que é a diferença de coroa para o restante de raiz. Então, ali nessa situação, foi aonde ocorreu uma fratura e que levou um pedacinho importante ali da estrutura. Se a gente tivesse nessa situação, se a gente tivesse nessa situação aqui, um núcleo metálico fundido, hoje esse paciente estaria com 2 implantes, nesses 2 elementos. Com certeza mais do que absoluta, por conta daqueles detalhes todos que a gente acabou de ver na primeira. Então essa é uma das grandes questões que eu estou levantando com vocês. Não estou dizendo que um é bem melhor do que o outro, mas quando você pensa na biomecânica, nas possibilidades de adesão, em como isso transmite e comporta-se biomecanicamente com as tensões dentro da estrutura, é totalmente diferente. É bem diferente. E numa eventual chance de problema, puxa vida, fraturou, olha lá, puxa, fraturou. Nossa, eu não queria, fraturou um pedacinho do meu pino. Aqui ainda vocês vão ver que ainda deu para a gente conseguir recuperar, que ele lascou uma parte dele. Ó. As fibras fizeram isso aqui, ó. Então elas fizeram isso, ó. Saiu uma partezinha, ainda continuou o restante que está aqui, ó. Ainda continuou, tá? Então aqui eu ainda tenho qualidade de retenção para o futuro tratamento que eu posso fazer. Aqui eu não tenho mais retenção. Nesse daqui eu precisei fazer a instalação de um pino novo. Mas se esses 2 elementos aqui tivessem núcleos metálicos, certamente essa fratura seria radicular. Ou trincas radiculares, que algumas vezes a gente não consegue observar. E aí, tendo uma trinca radicular, você vai, recimenta um pino, coloca um pino de fibra, coloca o que for, esse elemento continua sofrendo tensões, o paciente continua mastigando, né? Obviamente, e aí a gente acaba perdendo a cimentação desses pinos, perdendo a possibilidade do pino atuar como deveria. Então não faz sentido, né? Nesses casos, sem dúvida, eu acho que não faz sentido nenhum. A gente tem traçado esse pensamento aí com vocês. Portanto, essa alternativa, ela está incorreta, tá? Próxima alternativa. O dente 11, ao receber o tratamento endodôntico, foi desgastado, o que enfraqueceu, facilitando a fratura mais severa. Exatamente, acabamos de concluir isso, né? Como ele, além do desgaste para receber a parte coronária, precisou sofrer um desgaste posterior, alguns anos depois, para fazer um tratamento endodôntico aqui, esse elemento acabou sofrendo maior quantidade de desgaste e vocês viram comigo que o desgaste é o principal fator enfraquecedor. Tá? Então, evitar o desgaste é primordial. Como a gente evita o desgaste? Usando procedimentos adesivos. Nossa, mas aqui usou. Mas não tinha como porque ele necessitou da endo, né? Foi um passo depois. Tanto é que eu já mostrei para você lá e vou mostrar de novo na aula de hoje alguns estudos. A aula de hoje tem muito isso, viu?
vou mostrar para você estudos que mostram que quando há necessidade, você sempre tem que evitar o desgaste, mas quando há necessidade, a instalação de pinos ela melhora a sobrevivência. E é o que nós estamos observando claramente aqui nesse caso, né? O pino colocado no elemento 21 permitiu para ele uma chance maior de sobrevivência ao longo do tempo do que o elemento 11 que estava sem. Por isso existe uma questão que a gente conversa sobre o coeficiente de segurança. Se alguém aqui tem parente, namorado, primo, alguém aí que você conhece que trabalha em engenharia civil, pergunta para essa pessoa: o que é o coeficiente de segurança? É aquele que quando eu estou medo eu uso mais. Tá? Com capacidade de adesão, para a gente evitar a maior parte dos desgastes e proporcionar biomecânica bacana. Então é isso que a gente precisa aqui nesse elemento, portanto, esse daqui foi fragilizado. O dente 21, mesmo sem estrutura coronária, ou seja, com pouca férula, olha lá, ó, com pouca quantidade de férula, nós já vimos que a férula circunferencial ela é importante, né? Já falei isso para você. Esse daqui é aquele que fraturou. Eu já tinha restaurado o outro aqui, ó, no momento dessa foto. Ou seja, com pouca férula 21, recebeu procedimentos adesivos que protegeram o remanescente. Sem dúvida, é a conclusão que nós tivemos, portanto, essa alternativa também é verdadeira. As coroas cerâmicas exerceram proteção aos remanescentes devido à sua alta rigidez e friabilidade. Opa, agora a gente precisa entender isso. O que aconteceu aqui, ó? Vou mostrar. Deixa eu pegar aqui para você ver, ó. Olha só. Olha só aqui, ó. Essa é a peça fraturada, ó. Olha esse elemento fraturado. Tá vendo que ela trincou não, né? Ela partiu, abriu esse pedaço aqui, ó. Deixa eu passar as outras imagens. Aqui eu já tinha colado e instalado, mas vocês vão ver isso depois. Agora eu quero que você veja aqui, ó, essa imagem. Olha só. O que eu estou observando então com essa peça cerâmica que está aí colocada? As cerâmicas, elas tendem, como nós vimos, a acumular as tensões no seu interior. Por quê? Porque elas são altamente rígidas. Elas têm rigidez aumentada. O que falava aquela perguntinha para nós? Que elas têm rigidez. Além delas terem rigidez, elas ainda têm uma outra característica. Você que tem uma xícara, alguma coisa de cerâmica aí, quando isso cai no chão, na hora dela quebrar, ela não amassa, né? Não tem jeito de amassar. Mas ela espatifa tudo. O que significa isso? Friabilidade. Friabilidade é a incapacidade de um material de se deformar definitivamente. Então, se eu tenho uma peça cerâmica aqui, ela nunca faz isso. Ela não se dobra. A não ser que eu leve no fogo, né? Um vidro, você leva lá no fogo, aí ele fica molinho. Mas fora isso, não existe. Na situação normal do nosso dia a dia, isso nunca vai acontecer. Então, ela é friável. Quando ela acumula tensões, acumula, na hora de quebrar, puf, ela explode. Então, isso, na verdade, aqui para nós, acabou sendo mais um outro fator protetor, que eu abordo todo esse mecanismo com você na aula 1. Por isso que é fundamental você ter assistido, para você entender sobre isso que nós estamos falando, e que hoje eu vou voltar nessa explicação e mostrar claramente para você como é que você tem que pensar para atuar de maneira biomecânica e resolver esse problema nos seus pacientes. Então essa alternativa também é verdadeira. Bora lá. Também é verdadeira. Então vamos marcar ela aqui. Próximo. No dente 11, a distribuição de tensões acabou sendo concentrada na interface adesiva da resina de núcleo de preenchimento. É exatamente o que nós concluímos, né? Aquele núcleo de preenchimento que ali foi colocado pós-tratamento endodôntico permaneceu grudado num remanescente dental aqui e que concentrou tensões nesse local e levou à fratura. Quando nós temos um pino inserido,
de fibra, nós temos o comportamento melhor em toda a situação radicular, junto com a parte coronária, portanto, exercemos aqui um efeito protetor. Não aconteceu aqui, já era. No dente 21, as tensões na interface do pino conseguiram ser neutralizadas pela resistência flexural do pino de fibra. Então, com toda a possibilidade de flexão que um pino de fibra tem e a transmissão de todas as tensões em toda a estrutura, sim, essa alternativa também é verdadeira. Portanto, nesse caso aqui, somente a primeira que não está correta, tá certo? Vamos ver agora aqui, ó. Eu vou deixar a resolução do caso para a gente terminar no final. Vamos finalizar aqui esse pensamento no nosso questionário. Sobre os pinos de fibra, marque as alternativas que você julgar como corretas. Precisam sempre de 2 milímetros de férula. Sempre. Todo mundo que já fez concurso de alguma coisa aí sabe quando tem essas palavrinhas, até que você não sabe, você foge dela, né? Mas sempre não. Toda vez que você tiver estrutura, é óbvio, senão eu estou sendo contra tudo aquilo que eu falei agora. Quanto mais estrutura tiver, melhor. Sempre. Tem mais estrutura, é melhor. Mas não significa que eu só posso fazer um pino de fibra se ele tiver 2 milímetros de férula. Não, eu abordei isso com você. Esse é um dos primeiros erros, é um dos mega ultra paradigmas que limitam a sua atuação e que estão fazendo você correr muito risco de problema. Tá? Então é importante, isso está lá na nossa aula número 1. Agora, essa questão aqui, ó, 85% das pessoas, quando eu coloquei isso aqui no meu Telegram, erraram. Vamos ver como está essa estatística agora? Vamos ver como está essa estatística agora. Vamos ver quem acertou, quem errou. Tem um tempinho que eu coloquei, acho que tem alguns dias já, ó. Vamos observar aqui. Eu coloquei essa questão para nós, ó. Ó, tá aqui, ó. E depois eu explico sobre ela. Ó. Voltar aqui, vejam lá. Coloquei aquela foto e pergunto, qual dos dois dentes tem melhor prognóstico com o pino de fibra? Esse ou esse? Qual que é a nossa tendência? Achar que é esse, né? Então veja, ó, diminuiu a estatística do problema, mas ó, 76% das pessoas acreditam que aqui é melhor do que aqui. E esse é melhor do que esse. Como a gente sabe disso? Só tem uma maneira de você resolver dúvidas que você tem, estudando. Estudando de fontes importantes. Então eu mostrei para vocês. Eu creio que eu tenha disponibilizado também esse artigo científico aqui para vocês, mas ele está aqui, ó. Olha lá. Essas são imagens de um artigo científico que o pessoal lá da UFO em Uberlândia, o professor Carlos Soares, é o líder dessa equipe toda lá, fez essa avaliação aqui que vocês estão vendo com microtomografia. Olha aí, tem um cidadão querendo atrapalhar a nossa live aqui, fazendo furo de parede agora. Nós vamos ter que brigar com ele. Ó, o que eles fizeram? Fizeram pinos de fibra nesses dois elementos. Aqui vocês estão vendo um elemento com aquela quantidade de férula igualzinho. Eu coloquei lá na imagem para vocês de um caso meu. Esse daqui não é um caso meu. Mas depois eles fizeram microtomografias, fizeram imagens tridimensionais, levaram o computador, fizeram distribuição de tensões, colaram extensômetros. Então, uma metodologia bem complexa de uma análise de um caso clínico. Esse caso aqui, gente, esse artigo ele foi premiado numa competição de modelagem biomecânica no mundo inteiro que concorre gente da física, gente da engenharia, de tudo quanto é coisa que você pensar. Então esse artigo mostrou que quando você tem férulas uniformes, por mais que elas sejam menores,
elas têm um comportamento melhor em distribuição de tensões do que quando você tem uma férula desuniforme. Isso não significa que você agora, na hora de fazer o seu preparo, você vai lá e vai desgastar o dente à toa, mas você vai buscar um entendimento de que fazer um preparo que proporcione a férula ser o mais uniforme possível, melhor. Eu não vou tirar dente à toa, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Não desgaste um dente que não precisa de desgaste. Então, nesta questão aqui, ó, ter uma férula então precisam de 2, a gente não vai marcar. Ter uma férula circunferencial de 1 milímetro é pior do que a férula localizada em uma ou duas faces. Ó, do que uma férula de 4, grande, em uma face, em duas, não. Então, não é melhor, tá? É melhor que você tenha ela uniforme. Quanto mais ela for uniforme, melhor é, tá? Então, não vamos marcar. Os pinos de fibra possuem propriedades mecânicas semelhantes à dentina e esmalte. Dentina não tem nada a ver com o esmalte. A dentina tem muito mais elasticidade do que o esmalte, e a dentina, isso significa a propriedade de modo de elasticidade em torno de 18, 19 gigapascal. Quando você vai para os pinos de fibra é bem próximo a isso. Quando você vai para o esmalte é lá para 100 e lá vai fumaça. Então é totalmente diferente. O esmalte é altamente rígido e eu mostro isso para você na aula número 1, né? Você já entendeu isso aí comigo. Então isso aqui está incorreto porque eu associei as duas coisas, né? É uma pegadinha, né? Então tá errado. Ó, os pinos de fibra promovem distribuição de tensões na estrutura dental após cimentados com qualquer cimento negativo. Só pode ser com cimentos com capacidade adesiva. Então, negativo, isso aqui está errado, ó. Tá errado. Ó, eles têm, os pinos de fibra têm capacidade, pinos de fibra, ó, de fibra. Eu não falei qual fibra. Preste atenção, né? Ó, por quê? Porque as fibras de carbono têm baixíssima capacidade adesiva. Então você pode ter pinos de fibra de carbono. Tem capacidade adesiva independente da sua composição? Negativo. Também não dá para a gente falar isso. Sua menor coesão tende a gerar fraturas do pino. Sim, sem dúvidas. Tá? Então, é diferente do pensamento que nós traçamos para os metálicos, aonde a grande resistência coesiva dos metálicos faz com que ele tenha um certo favorecimento nesse aspecto. Tá bom? Então, nessa alternativa, somente essa daqui é a verdadeira. Vamos lá. Quais os principais problemas enfrentados clinicamente pelos pinos de fibra? Já conversei isso aqui com vocês. Vocês estão vendo que são provinhas que a gente está fazendo de que você prestou atenção e estudou junto comigo. Então, o principal problema enfrentado pelos pinos de fibra, em primeiro lugar de tudo, lesão periapical. Certo? Lesão periapical. Depois, olha só, perfuração radicular, aí é um erro durante o processo endodôntico ou durante a fase em que você estiver eventualmente fazendo preparos, mas esse não é aquilo que os artigos nos mostram como o mais comum de ocorrer. Na verdade, acaba sendo menos comum. Então, por isso, eu deixei essa alternativa aqui incomum. Fratura do pino e ou núcleo de preenchimento. Ó, fratura do pino e ou núcleo de preenchimento. Então, isso aqui, ó, é uma parte importante que nós vamos acabar identificando aqui, que ela pode ficar entre segundo e terceiro lugar. Ah, então, ó, ainda tem um outro item aqui, eu vou colocar ela em terceiro lugar. Quando a gente fala com fratura da raiz, a fratura da raiz, junto com perda de cimentação, esses dois aqui, eles ocupam grandes papéis. Se você somar fratura de raiz, aqui a gente pode até trazer esse aqui, ó, para quarto lugar e trazer esse aqui para terceiro lugar. Tá? Na hora que você soma fratura de raiz com fratura de pino e núcleo de preenchimento, aí a somatória dos dois
ela faz com que a gente tenha um lugar de segundo lugar a somatória dos dois. Mas a perda de cimentação ela é relatada como um dos grandes fatores aqui. Depois, soltar a coroa do pino, infiltração com cárie secundária. Esses dois fatores eles são menos comuns dentro dos problemas enfrentados clinicamente pelos pinos. Tá? Então, esse é o panorama. Vamos lá, vamos seguir. Quantas sessões é preciso para fazer um pino de fibra? Uma sessão só é suficiente. Você consegue em uma só sessão fazer o preparo, a cimentação, a instalação do pino, a eventual restauração final que você tenha necessidade, tá? Então é possível a gente conseguir resolver rapidamente. Tem alguém tentando me ligar aqui, não está na hora de eu falar, eu estou na live. Vamos lá, ó. Qual o tipo de cimento você pode usar para pinos de fibra? Então vai responder aquela questão lá em cima, né? E obter todos os benefícios que nós falamos na aula número 1. Eu posso utilizar todos os tipos de cimentos que têm capacidade adesiva. Então, cimento, falou que é cimento resinoso, que é dual ou quimicamente ativado, nós podemos utilizar. Logicamente, eu já conversei com vocês a respeito das preferências dentro dos cimentos que são dual, tendenciando para os autoadesivos. Mas você pode usar qualquer um daqueles que você vai conseguir adesão. Alguns mais, outros menos, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas sim, é possível qualquer um desses tipos de cimento, tá bom? Beleza. Qual tratamento devemos... Eu estou indo rápido porque o efeito von Richthofen necessita que a gente faça essa revisão, ó, rápida, tá? Então, não podemos demorar. Essa aula fica gravada, depois você pode reassistir de novo. É importante, né? Aí você vai aumentar ainda mais essa possibilidade de retenção do seu conhecimento. Qual tratamento devemos fazer nos pinos de fibra de vidro com resina epóxi antes de cimentar? Tem pinos que tem resina epóxi, tem outros que tem metacrilato, nós já conversamos. Então, que tratamento você tem que fazer? Peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio limpa as fibras, deixando-as disponíveis para o processo adesivo com o silano. Aí vem a próxima pergunta. Ó. Após o tratamento acima, o que devemos aplicar? Silano ou adesivo puro, silano e adesivo puro ou direto cimento resinoso? Silano e adesivo puro. Por que eu aplico adesivo antes do cimento? Porque o adesivo é muito mais fluido antes do cimento. Ah, qual adesivo que eu aplico? Tem lá no nosso Telegram, né? Então tem lá, ó, a imagem para você, ó. Já coloquei essa imagem de opções, ó, dos adesivos que você pode fazer uso nesse momento, tá? Então tá lá. Então silano e adesivo puro, como esse é mais fluido, ele penetra melhor, gruda no silano, que grudou nas fibras, que você limpou com o peróxido de hidrogênio, 35%, 60 segundos, maravilha, conseguimos. Como devemos cimentar nossos pinos? Passar cimento no pino e insere no canal? Já era, erradíssimo. Quando você faz isso daqui, a sua chance de bolha é enorme. Inserir cimento no canal com lima ou lentulo? Também é tristeza purinha. Vai injetar bolhas dentro, nós já vimos. Injetar cimento no canal com ponta de automistura em endotip? Fantástico. Esse está no Journal Adhesive Dents 2019. E que é decisivo, né? Existem outros trabalhos também, mas esse é clássico agora, né? Então, precisamos estar atualizados e é essa informação que estou trazendo para você. Injetar cimento no canal com seringa Centrix. Depende da ponta que você coloca. Como eu não especifico aqui, não é o ideal que a gente faça com qualquer ponta. Algumas delas são bem... o diâmetro da abertura é bem grande, então você acaba tendo a chance de inserir bolhas também. Portanto, o correto é essa alternativa aqui. Quais brocas você deve usar para preparar a raiz para pinos de fibra? Para você não ter que sair aqui, ó, da perfuração radicular como um incomum e ocupar um problema importante, então o que você tem que saber? Já mostrei isso, né, gente? Ó. Você tem que usar uma sequência de brocas. Quais sequências? Todas essas aqui.
Você vai começar com a Gates, você vai arrumar o terreno com o alargo e finalizar com a broca dos pinos, do sistema de pinos que você usa. Então nós precisamos usar todas. Como nós devemos limpar o canal para cimentar um pino? Pasta profilática? Não posso generalizar para vocês, porque a maioria das pastas elas têm óleo dentro delas e o óleo atrapalha a adesão depois. Pedra pómez? Sim, pedra pómez com água não tem efeito nenhum de problema, só de benefícios. Óleo de banana, tem um estudo publicado numa revista chinesa mostrando que é possível você fazer essa limpeza com óleo de banana. Na verdade, isso aqui chama acetato de amila, né? Ele recebe o nome de óleo de banana pelo cheiro, né? Mas ele é acetato de amila. Pode ter álcool, acetona junto. Facilita muito a limpeza, os endodontistas gostam de utilizar, mas existe só um estudo publicado numa revista chinesa, não sei o quanto essa revista é boa ou não, então eu fico receoso de recomendar que isso realmente pode ser e é bacana. Acho que a gente não deve usá-lo com essa intenção nesse momento ainda, vamos aguardar mais estudos. EDTA também aqui não faz sentido, e nem clorexidina. A atuação desses aqui elas é muito mais para o processo endodôntico, não é para o processo de limpeza prévio à cimentação. Depois que você faz tudo isso, aí você vai clicar aqui no botãozinho para enviar, e aí uma cópia das respostas vai ser enviada para o e-mail que você forneceu, junto também com o seu gabarito, os pontos e tudo mais aí para você. Tá certo? Vamos agora ver a resolução desse caso. Ó. Então vejam, qual foi o trabalho que eu fiz nesse momento. Primeiramente, vocês estão vendo, eu estou ali trabalhando com a ponta diamantada, porque eu preciso asperizar essa superfície que ainda tem resina, mas eu não consigo fazer um jateamento dentro da boca desse paciente. Ah, Rodrigo, mas você podia ter feito um isolamento absoluto? Senão vai contaminar até esse canal. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Por que eu não consegui fazer? Esse paciente chegou para mim no outro dia depois dele ter ido no hospital para fazer os curativos que ele tinha do machucado. Isso aqui do rosto dele, gente, ó, isso aqui tudo tava em escaras. Tudo ralado, machucado, saindo sangue, com curativo. Então, infelizmente, é impossível que eu fizesse aquilo que seria o ideal para esse caso. Né? Infelizmente. Tá? Então, são situações especiais que de vez em quando você vai enfrentar e tem que lidar melhor com o que você tem à sua disposição. Aqui eu estou colocando um fio feito com Teflon, ou seja, aquelas fitinhas tipo veda rosca, né? Então você faz um fio afastador. Eu ensino no meu feed aí no Instagram tem, no meu YouTube tem como faz isso também, mas é super bom porque você não gruda resina. Então, condicionamento ácido, lava. Ó, depois eu estou aplicando a clorexidina, 2% 60 segundos para inativar metaloproteinases, pois esse é um processo adesivo convencional. Retirando os excessos de umidade com papelzinho absorvente. Agora aplicando o primer. Ó, esse é o primer do OptiBond FL. Depois aqui eu já estou com o adesivo do OptiBond FL também. Aí ó, a aplicação sempre com esfregaço, e aí você reaplica, tira excessos, jato de ar constante para remover todos esses excessos. Removeu tudo, fotoativação. Aqui eu estou utilizando um valo, veja que eu estou bem próximo ali, praticamente encostado na superfície para você aproveitar toda a potência. Agora, ó, eu estou agora com um sistema de cimentação aqui para fazer a aplicação. Estou colocando ele. As peças estavam super bem adaptadas. Então eu vou colocar um pouco de cimento lá em posição. Vou carregar as peças com cimento. As duas partes eu já havia colado elas por fora.
Tá? Então fiz o tratamento normal, então isso como é uma cerâmica feldspática, as duas partes fraturadas eu colei por fora fazendo o tratamento convencional que a gente faz. Ó, percebam que a fratura que estava aqui a gente nem enxerga ela. Ó. Ela praticamente desapareceu. Ó. Então agora estou removendo os excessos do cimento com um pincel. Nunca façam a ativação do cimento para você quebrar ele. Você pode quebrar e deixar um gap lá embaixo. Por mais que os cimentos permitam isso, não é interessante. Tem alguns estudos do professor Mário Góes mostrando isso pra gente. Então não é legal. Então, ó, estou removendo lá os excessos, tirando todos os excessos. Ah, Rodrigo, mas aqui, ó. Não, aqui é o afastamento que eu provoquei, né? Aqui é o afastamento, ó. Então, ó, removi, fotoativei. Então vocês vão ver, ó, fotoativo pela frente, pela traseira, de um lado, do outro, de um lado, do outro. Bastante fotoativação. Estou fotoativando por muito tempo. O que acontece? Geração de muito calor. Então, como gera-se muito calor, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Refresco, ar. Então, de um lado está o seu LED poderoso, do outro lado está jato de ar. Porque senão você queima outros tecidos do paciente, né? Então, o calor ele não é importante aqui para nós. Ele acaba sendo gerado indiretamente pela potência do seu aparelho. Mas não é o seu desejo primordial. Olha a outra peça agora, ó, um pedaço dela, que eu já tinha colado os dois pedacinhos, estão vendo aqui, ó? Mas ela perdeu uma substância aqui, ó, sumiu, desapareceu, o paciente não encontrou. Então, olha só, eu estou verificando ali o posicionamento dessa peça. Por que eu não vou instalar pino e fazer toda aquela confusão para moldar e fazer tudo novo para esse paciente? Pela condição desse paciente. Esse paciente acabou de sofrer uma enorme queda, está super machucado, tem dificuldade de ficar vindo no consultório. Então eu tenho que ter uma possibilidade de solução imediata. Né? Ele tem que chegar e eu tenho que resolver. E agora nós estamos vivendo uma situação que os pacientes estão morrendo de medo. Isso aqui vai no comecinho da pandemia. Então imagina, um senhor de 70 e lá vai fumaça. Ele está morrendo de medo. Eu tenho que chegar e resolver rápido. Então essa é a situação que vocês vão lidar com possibilidade de trabalho com os pinos. Vejam agora, estou lá, ó, fazendo o trabalho, já tinha feito a primeira etapa, agora a segunda etapa, ó, todas as outras brocas já tinham sido utilizadas. Agora eu editei esse vídeo para ser mais rápido e a gente não demorar. Vejam, depois que eu estou provando o pino, não desceu, até eu faço que o pino desça perfeitamente. Beleza. Só que o que a gente observa? O pino está frouxo ali dentro, ó. Ele trava lá embaixo, onde a broca penetrou, mas nessa parte mais superior aqui, não trava. Então, o que eu preciso fazer? Reembasamento desse pino. Essa raiz não é só cavada, portanto, não precisa de reembasamento radicular. Eu posso fazer agora o reembasamento do pino. Então, vejam a aplicação do gel hidrossolúvel, ele é sempre aplicado com excesso, aí você remove um pouquinho desse excesso, mas não pode tirar de maneira que você seque, né? Então ele tem que ficar bem aplicado, ó. E agora, depois do tratamento superficial todo feito no pino, que a gente acabou de ver como fazer, aí nós vamos inserir pino envolto com resina. Essa resina aqui é uma das que eu não tinha falado para você, mas você vai ter a chance de ganhar também, que eu vou dar uma para você, uma Harmonize. Então, olha só, insere, retira, insere, retira. Lembra? Já mostrei essa etapa toda para você. Ó. Insere, tira, aí você voltou, está em posição, legal, ajeita ali para ficar melhorzinho o seu núcleo de preenchimento, que você já está indiretamente criando ele. Ó, insere, retira. Essa fase é fundamental, ó. Ó, antes de fotoativar, ó. Insere e retira. Então, por isso que eu ensino para vocês quais são as resinas que a gente deve utilizar para essa etapa. Se for uma resina molona, na hora que você faz esse processo já era. Então agora nós estamos aqui com alguns segundos de fotoativação, de 5 a 10 segundos. E aí eu vou deslocar e terminar essa fotoativação por fora. Tá?
termina a fotoativação por fora. Observem que agora a gente tem um pino que é individualizado para esse canal. Já construí núcleo de preenchimento ali, que vai me servir. Agora eu estou cortando. Lembra que o momento ideal para a gente fazer o corte do pino é antes de eu cimentar, né? Então por isso que eu estou cortando ali, ó. Isso afeta a sua resistência adesiva depois, a depender do cimento que você usa. Então é importante. Cortei aquele excesso do pino ali. Agora eu vou verificar a minha casquinha, a minha peça, se ela adapta ou não. E o que eu preciso fazer de ajustes. Ó, não estava adaptando legal. Então vou ajustar um pouco desse núcleo de preenchimento aqui nessa região para me permitir adaptar a peça fraturada que eu já colei as partes por fora. E agora vou adaptá-la lá na boca do paciente, ó, aproveitando e resolvendo a situação dele. Ah, no futuro isso aqui não funcionou muito bem, nós estamos acompanhando esse paciente. Então o acompanhamento protético ele é fundamental, né? Que aí você resolve, mas tem que acompanhar para verificar se tudo está ok, se deu certo, funcionou. E dentro dos 4 meses que nós temos acompanhando esse paciente, está tudo ok até o momento. Então, olha só, estou provando ali agora, ó, aquela peça. Ó, agora a adaptação já melhorou bastante. E agora nós vamos partir para a limpeza do canal. Então aqui vocês estão vendo eu colocando a pedra pómez, né, uma pedra pómez com água para a gente fazer a limpeza intracanal. Depois dessa pedra pómez com água, agora eu já vou partir para essa limpeza com uma escovinha. Olha lá a escovinha da DH Pro. Cuidado com esses movimentos laterais, ó. Ficar entortando para um lado para o outro, ela quebra bem aqui, ó. Eu não sei se é nesse caso que quebrou, mas a gente tem essa tendência, né, de ficar entortando a escovinha para um lado para o outro, ela tende a quebrar. Deixa eu ver se é nesse caso, ó. Olha só, terminou de fazer a sua limpeza intracanal, lava. Não é só isso aqui que faz ficar limpo, só esse jato de água ali dentro. Então você tem que jogar a água, mas depois que você jogou a água extensivamente, você vai entrar novamente com a sua escova. Não tem esse passo filmado aqui. Você vai entrar de novo com a escova limpinha e passar lá dentro sem pedra pómez, tá? Para você conseguir fazer essa limpeza o melhor possível. Terminou essa parte, aí nós vamos para o processo de cimentação, mas eu preciso deixar úmido. Não posso desidratar, então vocês estão vendo que tem água dentro do canal. Com cones de papel absorvente você vai, insere e tira, até que você, ao inserir pela última vez, você vai observar que o conezinho de papel já saiu seco. Então ó, vou inserir. Ó, ainda tinha uma certa umidade. Na hora que você inserir, que ele sair sequinho, ó, vamos ver. Ó. Na hora que sair sequinho, aí já é o momento de fazermos a cimentação. Ah, então agora eu estou utilizando o calibre universal, um cimento autoadesivo com essa ponteira de automistura. Ó, então vou injetar lá dentro do canal. À medida que nós fazemos a injeção, aí eu faço a cimentação. Estou finalizando aqui os tratamentos adesivos no pino. Aqui, como havia o gel hidrossolúvel, eu lavo, limpo, aplico um adesivo e agora, ó, injeto lá. Vamos voltar para aquela parte, ó, injetei o cimento lá dentro. E agora levando aquele pino já reembasado, prontinho no formato que nós criamos, lá dentro do canal. Aí nós vamos remover todo esse excesso de cimento, aguardar em média 3 minutos para a interação do cimento autoadesivo com o substrato dental, e após esse período, aí nós fazemos a fotoativação. Removo aquilo tudo, dá os 3 minutos, faz a fotoativação. Aí nós chegamos nesse ponto. Agora eu vou cimentar a parte coronária. Então, o cara está furando buraco aqui de novo. Então, vou cimentar. Vejam que eu já tinha aplicado um pouco de resina internamente, feito algumas retenções internas lá, ó.
E agora, ó, nós vamos para os tratamentos adesivos. Você faz o jateamento daquela resina ali dentro, lava, aplica o ácido, estou lavando. Agora não tenho aqui, deixa eu pegar outro vídeo para nós, ó. É esse aqui, ó. Então, gente, isso aqui tudo foi resolvido ainda nessa sessão, tá? Primeiro eu cuidei dessa turminha, depois fiz toda a parte ali que precisa de pero, essa coisa toda. Então, não se atenham a problemas secundários agora. Ó, estou ali afastando com o fiozinho de Teflon. Maravilha. Depois condicionamento ácido, lava. Aí vocês vão perceber a aplicação de sistema adesivo. Ó, clorexidina, primer. Depois vem o bond, ó. Tudo o OptiBond FL. Cadê o danadinho? Tô passando rapidão, mas OptiBond FL aplicado. Depois tira todos os excessos. Olha só o jato de ar daquela maneira que vocês viram. Ó, e agora eu vou adesivo, já fiz silano, agora estou adesivo, ó, adesivo do OptiBond FL. E vamos aplicar agora um pouco de resina composta. Por quê? Porque eu preciso, é como se eu estivesse reembasando isso aqui dentro da boca desse paciente. Nesse momento aqui, uma resina aquecida é fundamental, né? Muito boa o trabalho aqui para isso. Tem uma aula no meu YouTube que mostra para você como você faz esse aquecimento, essa coisa toda. Então, ó, levei a resina lá, ó, coloquei na peça, coloquei no elemento. Aí agora eu levo em posição, ó, ela escoa até eu adaptar e quando acreditar que esteja na posição certinha, aí eu vou remover aqueles excessos de resina que ali estão. Ó, esses excessos todos que escoaram aqui, estando na posição, olha aqui aquela trinca que eu já havia colado. Então vou tirar aqueles excessos. Olha só, é super de boa, né? Você tirar esses excessos. Então fiz a remoção, essa é uma espátula bem fininha. Tirei todos os excessos. Aí nós vamos fotoativar essa parte, ó, desde que você veja, não, está na posição legal, ok. Beleza, termina essa fotoativação. E agora eu preciso terminar isso aqui, ó, ainda falta resina ali. É óbvio, eu já fiz todo o tratamento adesivo pertinente a ser feito nessa peça, pensando qual é o substrato da peça, pensando sobre todos esses passos. Agora eu vou pegar aqui uma matriz metálica, a matriz pré-curvada da Palodente, vou inserir ela naquela posição, ó. Vou travar ela ali e agora estou aplicando resina para fechar aquele espaço. Tá? Então apliquei uma resina ali, estou fechando aquele espaço. Ó. A câmera saiu do posicionamento perfeito e eu não vi, né? Estava preocupado com o caso mais do que com a filmagem. Ó, estou tirando os excessos, ajeitando, tirando, ajeitando, ajeitando. Na hora que está tudo ok, ó, fecho do outro lado, aonde precisa. Aqui é técnica adesiva com resina, né? Estratificação. Ó. Então estou aplicando resinas até eu fechar perfeitamente aquele espaço todo. Depois que eu terminar tudo isso, aí vão existir as fases de acabamento e polimento. Remover, limpar, fazer todo o acabamento, polimento dessas interfaces, até que a gente chegue no resultado final. Deixa eu pegar aqui o resultado final para vocês vejam. Olha só. Aqui é o momento, exatamente o momento final do trabalho nesse paciente, naquele dia. Né? Então vocês estão vendo que ainda está machucado, não está legal. Aqui já tinha feito toda a parte periodontal, mas observem que a gente conseguiu um sucesso interessante após todo esse procedimento, com a instalação de um novo pino, com a recuperação dessas duas peças, e agora esse paciente está em acompanhamento para a gente continuar observando aí se vai ficar tudo legal, né? Se dá tudo certo. Mas aparentemente está tudo bacana, está tudo bem resolvido. Olha lá a parte traseira como ficou. Ah, então
tudo recuperadinho com resina. Ó, aqui também uma parte restaurada. Tá machucado porque é do dia mesmo, não tem jeito, né? E com isso a gente conseguiu ter a solução desse caso, resolver essa situação imediatamente, aproveitando todos os bons conceitos que a gente precisa ter da instalação de pinos, né? Então, com isso, a gente fecha esse conceito da aula número 1 e a gente vai ter a aula número 2 hoje. Prestem bastante atenção. Vamos agora para o nosso sorteio. Olha aqui, ó. Formada 31, não uso pinos rotineiramente, ainda bem, porque descobri que não sei quase nada sobre eles. Maria Tereza deve ser, né? Comecei a seguir, professor, estou entusiasmada com o que estou aprendendo. Maria, pega na minha mão, eu estou aqui para te ajudar, viu? Estou aqui para ajudar você e todos os nossos colegas também, para a gente seguir juntos. Tá? Então vamos junto nessa caminhada aí. Não afrouxa o parafuso, não. Só aperta, para a gente seguir juntos. É possível qualquer um de nós, com um método, com orientação direitinho, com conhecimento, qualquer um de nós é possível fazer. Tá? Vamos lá. Vai ficar gravado, viu, Cláudia? Vai sim, eu passo agora a gravação para o pessoal da edição e aí eles colocam lá no nosso Telegram o link para vocês assistirem. E lembrando que todas as aulas da imersão, todos os bônus da imersão, todas essas aulas gravadas, tudo sai do ar no domingo. Então é importante que quem não assistiu, agiliza, tá? Para você poder assistir, senão você vai perder um conteúdo monstruoso. Quero assistir a aula 1, como faço? Francine, eu acho que você me mandou uma mensagem, né? Entra no nosso Telegram, eu te mandei lá, entra no nosso Telegram, e aí no Telegram você tem todos os links, tem tudo. Se você já está inscrita, certamente você já recebeu esses links aí no seu e-mail. Só confira, porque algumas vezes, alguns e-mails, como por exemplo Hotmail, joga para spam. O Gmail joga na aba de promoções. Então tem que buscar isso ali, o nosso e-mail, tá? O e-mail vem no meu nome, Professor Rodrigo Fonseca. Tá? Então aí, qual o Telegram? VIP 5W. Tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e até o nosso encontro às 8 horas da noite de hoje. Valeu!